Hora de conversar com Mônica Bergamo, desde a 0 hora de hoje, promessa feita, promessa cumprida na Casa Branca, estão valendo as sobretaxas ao aço e alumínio que atingem em cheio ao Brasil. E Lula, com o aparente fracasso, das negociações, discute com ministros possíveis retaliações aos Estados Unidos. Hora de partir para a ofensiva, Mônica, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia para todo mundo. Pois é, o presidente Lula já acorda hoje, deve estar acordado agora, pensando em Donald Trump e em como fazer para retaliar os Estados Unidos, que acabam de impor essa tarifa de 25% sobre o aço brasileiro vendido àquele país. Eu conversei ontem à noite, eu estou em Brasília, Megali, e eu conversei com Notei um que isso é um ministro. quarto de hotel, Mônica. Um hotel 5 estrelas, né? Dá pra gente Pois é. notar. Não deu tempo de montar esse cenário lá na esplanada, viu, Megali? Mas seria lindo, mas não deu tempo. Mas, enfim, eu conversei com um ministro que me disse que o Lula vai se reunir agora cedo, né, com diversas pastas que cuidam do assunto e também com o ministro da Secretaria de Comunicação do Governo, Sidônio Palmeira, para tratar desse assunto específico. O que me disse esse ministro, Megali? Que o governo brasileiro ainda está pagando para ver, tá? Que o Trump já foi e voltou inúmeras vezes em diversas das decisões dele, né? Que isso é uma característica dele, aí esse ministro até me falou, é uma característica da direita mais extrema, que é a do combate com palavras, com retórica, com bravatas, né? Fala uma coisa, acaba fazendo outra. Então, apesar de estar confirmado, apesar da Casa Branca ter falado não vai ter exceção absolutamente nenhuma, né? A ordem é se preparar para uma retaliação, mas esperar um pouco, né? Conter as palavras, porque ainda há, para nós parece incrível, mas ainda há esperança de que haja uma possibilidade de negociação e um recuo do Trump em relação ao Brasil, né? Então, por que o ministro da Comunicação, o Sidônio, justamente vai estar nessa reunião? Primeiro, porque ele participa com alguma regularidade de quase todas as reuniões do Lula, na abertura do dia, né, para ficar a par do que acontece no governo, mas, em segundo lugar, porque as palavras contam muito nesse momento, né? O Sidônio, por exemplo, há bastante tempo já vetou o uso da palavra retaliação pelos ministros. Vetou não, indicou, aconselhou que não se use a palavra retaliação, que se use a palavra reciprocidade, né? Vai ter hoje outra reunião também, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com empresários do aço, sobre como dar uma resposta aos Estados Unidos, mas mais do que dar uma resposta, né, Megali, o importante agora é tentar contornar essa medida. O Lula já decidiu que vai implantar medidas de reciprocidade, mas o Brasil está medindo palavras aí, não é retaliação, é reciprocidade, etc., porque o Brasil está numa encruzilhada grande, né, Megali? A maior parte do que o Brasil importa dos Estados Unidos é para a nossa indústria, né? Então, taxar essas importações, fazer essa retaliação, vai encarecer os insumos da indústria, e isso acaba refletindo nos produtos na ponta final, acaba alimentando a inflação que hoje é um dos maiores problemas que o governo enfrenta, embora não seja uma inflação explosiva, é uma inflação que preocupa e que corrói a popularidade do Lula. Então, a inflação é um problema central para a vida de cada um e para o próprio governo, enfim. Então, há muitas dificuldades, Megali, em como fazer em como dar essa resposta, sem ter algum prejuízo aqui dentro. Tem ministros que acham que o Brasil devia simplesmente fingir que não estava entendendo muito, nada, mas o próprio Lula já deu sinais que não, que quer dar uma resposta, que acha que é inadmissível ser taxado e não dar uma resposta, né? Também há uma possibilidade do Brasil recorrer ao OMS, a Organização Mundial do Comércio, seria uma forma de o Brasil fortalecer esses mecanismos, né, se juntar a outras nações que estão indo aos mecanismos multilaterais para fortalecê-los, né, e para tentar dar uma resposta a esse novo Estados Unidos, sob a direção do Trump. Enfim, é isso, Megali, o Brasil não foi especialmente escolhido para uma retaliação, o Brasil não vai ser o único, mas vai ser um dos principais afetados por essas medidas, né, já que o Brasil exporta mais de 5 milhões de toneladas por ano de aço aos Estados Unidos, Megali. Pergunta furiosa da ouvinte Luciana. Por que com Lula o Megali diz que é um fracasso de negociação com os Estados Unidos, se com Canadá, México, União Europeia e China eles também não conseguiram reverter as taxas de Trump e bababá, e ele não usa o mesmo tom, blá, blá, blá. Primeiro porque a nossa está em vigor, né? A deles ainda não. E segundo porque eu sou brasileiro.
Eu estou 1000 vezes mais preocupado com o que acontece aqui no Brasil do que com o que acontece no México, na União Europeia, no Canadá, embora uma coisa afete a outra, né? Essas complexas cadeias de negócios internacionais, todo mundo vai ser afetado, mas obviamente a gente está 1000 vezes mais preocupado com o que acontece no Brasil. E por enquanto fracassou. As taxas estão em Claro, né, vigor. Megali? Quando você fala que Uma palavra, fracassou, você fala de um fato, você um não está fazendo fato. uma crítica Não, não, não. necessariamente, né? É, Ou seja, o Brasil pode ser bem sucedido fracassou porque amanhã, né, Mônica? Né? quando um não quer, dois não negociam, né? Então o Trump está intransigente porque há uma intenção de atingir a China, que está com uma superprodução de aço, colocando aço no mundo, né? A um preço mais barato, enfim. A ideia do Trump é justamente criar dificuldades para a China, não necessariamente para o Brasil, né? Então o Brasil acaba sendo um personagem aí um player, né, como dizem, até menor e menos importante, mas atingido duramente. E de fato, até agora, o Brasil não conseguiu se colocar fora desse jogo, né? O Trump disse que vão ser todos os países sem nenhuma exceção. Então não é que ele quis atingir necessariamente o Brasil, mas está atingindo e, de fato, fracassaram até agora as negociações. É como eu disse aqui logo no início do meu comentário, Megali, ainda há uma esperança dentro do governo de que possa seguir, que as conversas possam seguir, por isso alguns cuidados nas palavras. Mas é isso, Luciana. O meu sonho é fazer um gol de bicicleta com a bola rolando, né? Não jogando a bola pra cima com a mão. Até hoje eu fracassei, mas talvez na pelada de amanhã eu seja bem sucedido e pronto. Não há um. Mas, rapaz, como político tem goleiro bom, viu? Se os políticos tivessem. Se a seleção brasileira tivesse os goleiros que os políticos têm aqui pra defendê-los É. nas redes Zagueiro, sociais. Beck. Ah, zagueiro, becão, a gente tava bem.